hoje em mais um episódio do Café com Fé. E para mim é um motivo de muita alegria ter você aqui conosco. Esse que vos fala, pastor Anderson Lima, responsável por este canal e Deus acima de tudo. Neste momento, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações das atualizações dos vídeos que estamos pondo aqui diariamente. Deus tem uma palavra especial diariamente ao seu coração. Convido você neste momento para elevar a Deus os seus pensamentos, o seu coração ao Senhor em oração juntamente comigo. Tudo começa bem quando começa com oração. Maravilhoso Pai, bendito seja o seu nome para todo sempre. E neste dia, Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, estou aqui como seu servo, dispenseiro de sua palavra. Que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu desapareça. Que a sua glória venha brilhar através de tudo que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã de terça-feira. Que o Senhor fale conosco de forma especial, revelando-nos o seu querer e a sua vontade por intermédio de sua palavra, que é doce mais do que o mel. A sua palavra que alimenta a nossa fome espiritual. E hoje nós estamos aqui, pois cremos que o Senhor tem algo preparado de muito especial para tratar conosco através da sua palavra. Que o Senhor fale ao coração do seu filho, da sua filha, que parou aqui nesta live, que vai ficar no final, meu Deus, deste vídeo, que vai ficar até o final para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Que o Senhor esteja presente neste canal, neste dia, falando ao coração de cada um que está aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra, né? Neste momento, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14. Iremos ler alguns versículos inseridos nesse texto, iniciando do versículo de número 22 ao versículo de número 32. Mas antes, eu quero convidar você a dobrar a sua atenção, porque hoje vamos falar sobre um título, sobre um tema muito poderoso, a fé que nos faz andar sobre as águas. E eu quero convidar você a meditar nesse texto muito lindo de um acontecimento histórico que marcou as nossas vidas através do seu storytelling. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra especial para o seu coração. Juntamente comigo, o texto inserido em Mateus, capítulo de número 14, do 22 ao 32. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. À parte, chegada já à tarde, estava ali sozinho, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo,
clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram, o barco acalmou o vento. Louvado seja o Deus desta palavra que é sacrossanta e fiel. Hoje eu quero falar sobre a fé que nos faz andar sobre as águas. É bem verdade que o texto inserido, ele revela para nós algo muito poderoso. Quando Jesus, ele vai chegar para os seus discípulos e vai lhes dizer para que eles entrassem no barco, porque Jesus precisava de um momento a sós com o Pai. Jesus precisava subir ao monte da oração à parte para ter um momento com Deus. E neste momento, difere-se algo extraordinário nesse texto, onde Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai pedir para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Neste momento, os discípulos obedecem à ordenância de Jesus, sendo compelidos a irem para o barco e atravessarem até o outro lado. Sendo que esta jornada não era uma jornada muito fácil, pois aquela região ela tinha riscos eminentes de grandes movimentos em questão de vento e tempestade. E os discípulos, contudo, não hesitaram e obedeceram à vontade do Senhor Jesus, pois eles entenderam que naquele momento Jesus ele tinha algo à parte a tratar com o Pai. E eles, em obediência à vontade do Senhor Jesus, eles partem na jornada naquele mar. E, de repente, no meio do mar, eles são açoitados pelas ondas, vindo sobre eles um grande temor, um grande medo, ao invés deles, neste momento, se segurarem na fé, o medo toma conta do coração deles. E agora, eles se veem sem saída, eles se veem sozinhos naquela intensa tempestade, onde estava amedrontando cada um deles, levando-os a se preocuparem com suas vidas, pois as suas vidas estavam, neste momento, em grande ameaça. Mas, enquanto eles estavam preocupados, enquanto eles estavam atemorizados pela circunstância daquela tempestade, a palavra do Senhor ela é categórica em dizer que na quarta vigília da noite, Jesus veio ter com eles andando por sobre as águas. Jesus não precisou de um barco para chegar até eles. Jesus não precisou de uma lancha para chegar até eles, até porque naquela época não existia. Mas Jesus não precisou de nenhum barco para ter com os discípulos. Eles apenas estavam acreditando que algo Jesus poderia fazer por eles, pois em nenhum momento Jesus os deixou na mão. Mas naquele momento, os discípulos, além de viverem um grande temor, um grande medo, a saber que suas vidas estavam correndo um grande risco e o barco poderia naufragar e eles morrerem afogados. Mas Jesus, ele nunca deixa um servo seu em circunstância onde sua vida venha a ser ceifada pelo ambiente que está proporcionando ou está emitindo o som do medo e da morte. E Jesus, ele adentra no território, ele vai até o problema onde estava gerando uma grande ameaça de morte para os discípulos. E ele vem andando por sobre o problema. O problema dos discípulos era justamente a tempestade e o vento. E Jesus, ele vem andando por sobre a tempestade e contra o vento. É aí que nós aprendemos que a natureza, ela obedece
a voz do Criador. É aí que nós aprendemos que a palavra de Deus, ela própria responde-a, dizendo que do Senhor é a terra, a sua plenitude, e tudo que existe está no controle de suas mãos. A ele pertence o poder, a ele pertence o domínio de todas as coisas. Então, ele tem controle sobre a natureza, porque a natureza se curva diante da sua majestade e lhe obedece. Neste momento, Jesus ele vai quebrar algo que a ciência chama da lei da gravidade. Jesus, nesse momento, ele vai vencer a gravidade. Jesus, nesse momento, ele está andando por sobre as águas. Porém, a fé que os discípulos estavam sentindo, elas estavam temporariamente amortecida, porque logo os discípulos, ao verem que algo estava vindo sobre as águas, logo a palavra vai usar a expressão fantasma. Eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Mas logo a voz de Jesus é ecoada entre as águas e ele vai dizer, tende bom ânimo, sou eu. E interessante que o medo era tão eminente naquele momento que os discípulos se veem tão só e tão num ambiente hostil que eles não conseguem distinguir a voz de Jesus. Mesmo eles andando com Jesus, presenciando milagres de Jesus, os discípulos não conseguem ingerir ou entender e compreender o que de fato era aquele ser, aquela pessoa que estava andando sobre as águas. E eles começam a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Quantas vezes a nossa vida é assim? Olhamos para a circunstância, olhamos para o problema, olhamos para a situação existente e olhamos e vemos que ela é caótica e crucial e não conseguimos encontrar uma saída, não conseguimos encontrar um porto seguro. E logo começamos a gritar que a vida diante de nós é um grande monstro que está trazendo-nos medo, nos ameaçando, e com isso entramos em um estado de insegurança, de incerteza e de dúvida, achando que Jesus não está conosco. Mas é justamente neste momento, meu irmão e minha irmã, você que parou aqui agora, neste vídeo, você que está agora no nosso canal, Deus manda te falar neste momento. Não importa o quão difícil esteja para você, não importa quão alta estejam as ondas e a tempestade, não importa o vento que está soprando o contrário, nada disso pode te paralisar, nada disso pode te amedrontar, porque sou eu, Jesus. Tende bom ânimo. Por que Jesus ele vai falar essas palavras? Por que Jesus vai dizer tende bom ânimo? Sou eu, não temais. Jesus vai usar a expressão não temas. Jesus vai usar a expressão eu estou contigo. Jesus está dizendo eu estou com vocês, ainda que o mar esteja revolto, ainda que as ondas estejam altas, ainda que o perigo seja iminente, eu estou com você. Eu estou com você e não vou deixar você morrer, não vou deixar você perecer, não vou deixar você esmorecer, porque eu estou no controle de tudo, eu estou agindo ao seu favor, eu estou trabalhando para fazer na sua vida tudo aquilo que eu tenho planejado. Eu estou trabalhando para fazer na sua vida gerar tudo aquilo que eu tenho sonhado. E nesse momento, os discípulos estavam atemorizados, os discípulos estavam desesperados, mas Jesus vai gritar em meio à tempestade, sou eu, tende bom ânimo, não temais. Mas os discípulos continuam com medo, mas um deles teve a audácia, a ousadia de gritar dizendo, mestre,
se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E logo Jesus vai dizer para esta personagem que o seu nome era Pedro. Pedro, ele tinha uma característica de muita ousadia. Pedro, ele sempre foi autêntico. Pedro sempre ele tomava as iniciativas das coisas. Ele é o discípulo que nós conhecemos como discípulo que tinha atitude frente a qualquer circunstância, sendo ela boa ou ruim. E neste momento, Pedro se distingue dos demais, quando ele vai ter a coragem de dizer: Mestre, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E naquele momento, Pedro, ele não pulou do barco para deixar seus amigos irem a pique. Ele não pulou do barco para fugir do problema. Há algumas pessoas que interpretam de forma errada, dizendo que muitas das vezes, quando a tempestade é muito grande, queremos pular do barco. Na verdade, Pedro, ele não pulou do barco fugindo do problema. Ele viu a oportunidade de vivenciar o que Jesus estava vivenciando. Perceba que, como homem, Jesus andou sobre a terra, mas como Deus, ele andou sobre as águas. E ele delegou isto para Pedro, quando Pedro ele vai perceber que neste momento Jesus está dizendo para ele: vem. Quando Jesus diz vem para Pedro, Pedro nesse momento coloca o seu pé nas águas e ele sente firmeza. Ele vê aquilo que é água, que a ciência vai dizer que é impossível o homem andar sobre as águas. O homem logo que pisa, consequentemente ele vai afundar, mas Pedro, ele pisa e ele sente firmeza e ele começa a andar, sendo que o vento sopra forte e Pedro, ele olha para a circunstância e logo ele se sente ameaçado diante da circunstância. Mas a circunstância, ainda que estava gritando para ele, olha para baixo, olha para o lado, e ele acabou obedecendo à circunstância. Quantas vezes assim é na nossa vida? Além de vivermos coisas extraordinárias, vários acontecimentos de milagres de Deus na nossa vida, mas chegamos a determinada circunstância que parece que nada aconteceu e agora estamos enfrentando um problema único. E este problema nos leva a tirar os olhos de Jesus e focar na circunstância. Neste momento, eu quero ministrar algo de Deus ao seu coração e dizer para você que não é momento de olhar para a circunstância. Não é hora de olhar para o passado. Não é hora de olhar para o problema. Você tem que olhar para o seu problema e dizer: problema, você não é maior do que o meu Deus, porque maior do que você é o meu Deus. Maior do que o meu problema, maior do que a minha luta, é o Deus da minha vida. É o Jeová Jireh, o Deus da provisão. É o Emanuel, o Deus conosco. Neste momento, os discípulos estão no barco. Pedro está indo ao encontro de Jesus. Perceba que neste momento, os discípulos estão observando a atitude de Pedro. E eu começo a imaginar os discípulos olhando um para o outro, dizendo: eu não sabia que Pedro era tão corajoso. Eu sabia que ele era corajoso, mas tão corajoso eu não sabia. Porque só sendo um homem muito corajoso, muito audacioso, cheio de ousadia para fazer o que Pedro fez. Se você, diante da tempestade, ser aquela pessoa que está gritando, é um fantasma, você nunca vai viver o próximo nível da sua vida. Se você é a pessoa que está no barco, olhando para todos que estão ao seu redor e vivendo a mesma energia de negatividade, de murmuração, de reclamação, de questionamento, você nunca estará pronto para viver, para destravar o próximo nível da sua vida. Eu quero neste momento, em nome do Senhor Jesus,
ministrar sobre a sua vida algo de Deus nesta manhã e dizer para você: não olhe para a circunstância, porque Pedro olhou para a circunstância e logo ele começou a afundar. Mas Jesus, ele vai entrar na situação. Jesus vai até Pedro, ele pega pela mão de Pedro e diz: homem de pequena fé. Por que Jesus chamou Pedro de um homem de pequena fé, tendo ele a coragem de gritar: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas? Não é que Pedro, ele desacreditou que é Jesus, mas a circunstância lhe levou a crer que possivelmente era Jesus, mas poderia não ser, pois eles estavam vivenciando um perigo iminente. Mas Pedro, ele vai gritar com ousadia: se és tu, manda-me ter contigo. Jesus vem, ele começa a andar, mas logo no percurso, ele olha para a circunstância. Quantas vezes na nossa vida é assim? A gente está prestes a viver uma grande realização na nossa vida. A gente está prestes a conquistar algo, mas a gente acaba parando, dando uma pausa e olhando para a circunstância. E quando nós assim fazemos, nós estamos limitando a nossa fé. E hoje eu quero convidar você a não colocar limites na sua fé, porque a sua fé, ela é expansiva, ela é para que você desfrute de conquistas e vitórias, mesmo enfrentando guerras e conflitos. Não importa qual a adversidade que você está enfrentando agora, o Senhor me trouxe aqui neste canal para te atualizar acerca de uma palavra que Deus já projetou para a sua vida. O Senhor já inseriu dentro de você. O Senhor já colocou dentro de você. E ninguém pode te fazer voltar atrás, porque esta atitude que você tomou frente à circunstância vai trazer ao teu currículo uma característica que vai abrir portas para você. Perceba que os discípulos, eles puderam ter histórias, mas a que Pedro contou, nenhum deles contou. Talvez todos eles tinham histórias para contar, mas só Pedro, ele pôde relatar que como homem, ele andou sobre as águas. Ele foi de encontro à lei da gravidade. E ele demonstrou que com ato de atitude e fé, foi capaz de andar sobre as águas. Só anda sobre as águas aqueles que têm atitude de fé. Eu queria que você escrevesse aí no nosso canal, nos comentários. Escreve aí agora. Só vive o extraordinário quem tem uma atitude de fé. Quem tem atitude de fé desfrutará do extraordinário. Pedro, ele pôde desfrutar da experiência mais incrível da sua vida. Eu tenho toda certeza que esta história, ela ficou cravada no coração e na sua memória, de que um homem, ele andou sobre as águas porque ele teve uma atitude de fé. Eu queria que você escrevesse nos comentários: uma atitude de fé me possibilita viver o extraordinário, me condiciona a viver o extraordinário. Se você puder em seguida escrever: hoje eu tomarei uma atitude de fé que vai destravar o extraordinário na minha vida. Se você puder escrever em seguida: eu vou viver o extraordinário. Por que eu estou te pedindo para escrever? Porque você vai estar registrando neste dia, nesta data, o que Deus irá fazer na consequência da sua atitude de fé. O Senhor está te convidando para assumir um posicionamento nesta manhã. Ele está convidando você para tomar a atitude que muitos dos discípulos não teve diante do perigo iminente. Mas Pedro olhou para o medo e disse: sai da minha frente. Pedro olhou para a circunstância naquele momento em que estava no barco e disse: sai da minha frente. Pedro olhou para aqueles, quem sabe, que disse: Pedro, não faz isso, você vai afundar.
ele disse: eu vou encontro ao Mestre, porque ele me convidou a ir até ele, e eu tenho certeza que agora é ele. Então, se ele está me convidando, eu tenho certeza que eu vou colocar o pé e ele vai colocar o chão. Ele vai fazer com que as águas virem terra firme para andar por ela. Mas Pedro, ele deixa na sequência do histórico de um grande acontecimento em sua vida, uma lição importante, que ainda que você tenha uma atitude de fé que venha te fazer desfrutar de algo extraordinário, você precisa colocar em prática a sua fé diariamente e exercitá-la para que nenhuma circunstância venha fazer você afundar. Então Pedro, ele teve atitude, ele teve fé, mas no momento que olhou para a circunstância, ele afundou. E é esta lição que Pedro deixa para nós, que ainda que tenhamos atitude de fé, mas precisamos exercitar a fé diariamente. Não podemos jamais fazer como fez Pedro, olhar para a circunstância. Talvez na sua história de vida, ele lembrando da atitude de fé que ele teve, mas ao momento que ele olha para a circunstância, talvez ele se sinta naquele momento incapaz, impotente, porque Jesus vai olhar para ele e vai dizer: homem de pouca fé. Jesus não disse que ele não tinha fé. Jesus disse que ele era um homem de pouca fé. Mas nesse momento, aquilo que Jesus fala como pequena fé, mesmo assim, resultou em uma história linda. E eu estou contando para você aqui e agora. Essa história foi real. Ela aconteceu na vida de Pedro, que dantes o seu nome era Simão. Porém, essa história repercute até o dia de hoje. Causou uma grande repercussão por todas as gerações. Essa história aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas olha, eu aqui contando essa história. Então imagina, nesse momento, Pedro lá no céu, me vendo nesta manhã de terça-feira aqui, trazendo esta palavra, dizendo: Pedro, você teve atitude que muita gente não está tendo. Esta palavra que eu estou trazendo aqui hoje é para que você esteja atento e atento a algo que eu vou te falar neste momento. Você escolhe ser a geração que está no barco, choramingando, chorando, gritando, de medo, se escondendo, se esquivando, ou você escolhe ser o Pedro que desce do barco e mostra que a ciência ela é pequenina diante de uma atitude de fé. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei. E também não tenho a solução para você, humanamente falando. Mas o meu Jesus, ele tem uma saída para você. Ele já fez muita coisa comigo e ele quer fazer com você também. Você não chegou aqui neste canal em vão. O Senhor te trouxe até aqui. É com você que Deus está falando. É com você que Deus está tratando nesta madrugada, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Não importa, porque eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo. Não sei qual horário, se vai ser numa madrugada, se vai ser numa tarde, se vai ser já anoitecendo, no entardecer. Neste momento, eu estou aqui no horário da manhã, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão parar aqui nesse vídeo. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa para fazer além daquilo que você imagina. Ele é uma espada de 2 gumes que vai entre a divisão da alma e medula, e ela é hábita para discernir o pensamento e as intenções do coração. Eu quero neste momento dizer para você e te atualizar sobre uma promessa que Deus inseriu na sua vida e que Ele está prestes a cumprir, mas Ele quer que você tome uma atitude de fé.
Ele quer que você tome uma atitude de fé que vai trazer clareza e nitidez para o percurso dessa grande jornada que Ele preparou para a sua vida. E eu quero, nesse momento, orar por você. Eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida e dizer que o mar da vida não vai te naufragar. Pai, muito obrigado por este momento. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja enaltecido, que a sua glória venha brilhar, venha brilhar, venha brilhar de forma resplandecente na vida de cada um que está aqui. Que o seu poder seja manifesto. Se há alguém enfermo, que o Senhor venha curar neste momento. Se há alguém que está vivendo uma causa impossível, eu declaro que esta causa está sendo solucionada agora. Se há alguém que está prestes a viver um divórcio, que o Senhor restaure esta família. Se há alguém nesta live que está enfrentando ansiedade, depressão, em nome do Senhor Jesus, seja curado, seja curada agora. Eu declaro que esta palavra, ela surtirá efeito para os corações que está sendo enviada. E eu tenho certeza que a sua filha e o seu filho tomará uma atitude de fé que vai definir, que vai destravar o seu futuro lindo e extraordinário que o Senhor tem preparado para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do divino, querido e amoroso Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Fica conosco, amanhã tem mais. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Às 7h30, atualizando você acerca da mensagem do Reino.